CSI da aviação. Perícia aeronáutica. Se você quiser saber, descobrir o que é perícia aeronáutica, esteja aqui conosco ao longo desse vídeo. E nós temos hoje, daqui a pouco eu vou apresentar, um convidado especial e você vai sim se encantar com o seu currículo, com o trabalho que ele tem feito. Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui na Sampaquete, São Paulo, Céu Heliópolis, com apoio do nosso amigo de bastidores, Henrique. Henrique, muito obrigado pelo apoio técnico. Daqui a pouco eu apresento, hein? Aguarde, já já apresento aí o nosso convidado especial do dia de hoje e você vai se encantar com a sua atividade. Esse nosso podcast vai para o YouTube e você pode também acessar o canal do Professor Calazans. Há várias playlists onde você pode assistir outros podcasts voltados para a aviação e também para o CSI da aviação. Para mais informações, se você quiser saber o que é perito aeronáutico, descobrir o nosso curso, você pode também fazer contato com o professor Calazans no nosso e-mail e também no nosso telefone, que é Zap. Temos um grupo lá de Calazans Aviation que o nosso convidado faz parte deste grupo. E para descobrir o nosso curso ou nossos cursos, são vários na área da aviação, você pode entrar em contato com o site do professor Calazans. E lá nós temos várias playlists. Se você quiser, você pode ser um assinante do CSI da aviação, peritos aeronáuticos, inclusive o nosso convidado ele faz parte da galeria de peritos aeronáuticos. Ou então fazer parte, ser assinante da Academia do Direito Aeronáutico. Como assinante do direito na Academia de Direito Aeronáutico, você tem acesso a vários cursos e outros cursos com descontos especiais, além de participar de eventos exclusivos, como, por exemplo, encontro com peritos, onde nós ali debatemos juridicamente, judicialmente, acidentes aeronáuticos, dentre outros assuntos. Instituto Professor Calazans, tá? IPK, tô bonito aqui, hein? Isso aqui é inteligência artificial, tá? Aqui é a burrice, literal, real, e ali... Eu gostei. Aí começou a tosse, vamos que vamos. Se você quiser conhecer o nosso site, tá? Você entra no Instituto Professor Calazans, tem várias sessões. Uma delas é a Galeria de Peritos Aeronáuticos. E ali você vê quem são os peritos aeronáuticos, a sua carreira, a sua carreira também, né? O seu currículo e ainda a sua área de atuação. O nosso convidado aqui, tá? Vocês poderão ver depois, a gente vai apresentar. Ele tem também, se você quiser, você entra lá e procura, daqui a pouco eu vou apresentar o nome dele, você procura o nosso convidado e vê qual é o seu currículo. Ele vai, na verdade, fazer uma síntese do currículo dele aqui, apresentar ali a sua área de atuação e você pode também ali ver qual é a área de atuação e também os contatos, e-mail, telefone e assim por diante, tá ok? Galeria de Peritos Aeronáuticos e próximos eventos, né? Eu tenho esse ano, a pretensão, a nossa programação é todo mês ímpar, mês que vem está convidado e nós vamos fazer encontros de peritos aeronáuticos. Então, ali você vê qual é o próximo evento. Então, dia março, não tem a data ainda, mas o mês de março, nós vamos fazer um encontro com peritos aeronáuticos online. Antes, tá, de eu falar com o nosso convidado, eu vou fazer algumas abordagens. Eu não combinei nada, nós não planejamos nada. Então, eu vou fazer algumas colocações. O nosso convidado tem todo o direito, depois, de contrariar aquilo que eu vou falar. Tá, mas eu vou falar um pouquinho antes aqui da diferença entre especialista em segurança de voo e perito aeronáutico. Nós temos aí na comunidade aeronáutica, tem uma coisinha aí um pouquinho confusa. Então, eu vou falar aqui. Especialista em segurança de voo. Claro, convidado, não vou falar o nome dele ainda porque eu não apresentei. Eu não acredito em segurança de voo no Brasil, tá? Mas isso não é assunto para hoje. Mas eu não sei o que é especialista em segurança de voo, dentro da concepção mais atuante aqui no Brasil. Esse mês de fevereiro, eu recebi um convite de algumas pessoas que iam fazer um encontro virtual sobre segurança de voo. E eu olhei as pessoas, eu não, essas pessoas não são especialistas em segurança de voo. Não, não são, me desculpa, não são. Né? Então, hoje, a expressão, a concepção segurança de voo, ela foi prostituída, tá? Ela foi, depois você comenta aí,
eu vou explicar. Uma das pessoas nunca teve nenhuma atividade, nenhuma função dentro da aviação. Fez um curso de segurança de voo, né, especialização, qualquer um faz hoje, especialização, e o portão de entrada dessa pessoa na aviação foi esse curso. Nunca fez, nunca teve uma atividade como piloto, controlador, mecânico, nem check-in foi. Eu acho que check-in tem uma função muito importante. Eu fiz uma vez um trabalho com pessoas que eram do check-in, quanto isso é importante. É a porta do entrada security que pode ter implicações na segurança do voo, no safety. Então, não é, desculpa, não é especialista. Não é especialista, tá, em segurança de voo. Não é. Tá? Então, muito cuidado com essa expressão, especialista em segurança de voo. Tá? E perito aeronáutico, fazendo valer uma definição do Ives Gandra, que é um grande jurista do país, ele falou perito, não aeronáutico. Perito é aquele que tem conhecimento e experiência prática. Tá? Então, eu preciso bater o cara convidado. Eu já vou adiantar o nome dele aqui, Jefferson Fragoso. Eu comecei o curso perito aeronáutico, primeiro com esse nome foi do professor Calazans, em 2011, na UFABC. Embora eu não tenha dado esse nome, depois, hoje eu dei o nome de perito aeronáutico. Então, nós começamos em 2011, na Universidade Federal do ABC, IPK. E eu tenho uma grande preocupação, Fragoso, grande preocupação, que o perito aeronáutico não se confunda e não se prostitua como hoje está a segurança de voo. A segurança de voo não está prostituída, tá? Eu estou usando esse nome como uma ênfase, porque muitas pessoas, nem vou dizer profissionais, estão se considerando especialistas sem ser especialistas. Isso não pode acontecer com o perito aeronáutico. Um perito aeronáutico ele tem que ter concomitantemente, conjuntamente junto, entendeu? Interagir conhecimento e experiência prática. Na nossa galeria de peritos aeronáuticos, você não vai encontrar pessoas que não tenham os dois. Não tenham, não vai encontrar. Eu me lembro que eu dava aula em uma determinada faculdade e o coordenador de para angariar clientes, alunos, o primeiro curso era, na época, não sei se tem esse nome ainda, elemento credenciado. Os alunos não viram aviação, não tinha nada de aviação. Então, é claro que essa concepção não tem responsabilidade nenhuma com a vida acadêmica, muito menos com a segurança de voo. Aí eu participava das aulas, assistia, aí o professor lá ia fazer uma análise de um acidente e falava, na perna do vento, o cara, perna do vento? E o camarada, ou seja, Fragoso, o nosso trabalho é nesse sentido. Nós não podemos permitir que a concepção de perícia aeronáutica, um perito aeronáutico, né, ele venha a desembocar no que aconteceu com a segurança de voo, onde especialistas aí, tá, muito cuidado. Outro dia uma pessoa acabou de fazer o curso de graduação, se graduou em ciências aeronáuticas e fez contato comigo, Calazans, eu queria fazer o curso de perito. Falei, pode fazer. Não tem problema nenhum a pessoa fazer o curso de segurança de voo, especialização, perito aeronáutico, mas eu falei para ela, você não é perita. Você acabando o curso, você não considera perita. Você fez, concluiu uma parte da concepção, que é muito importante. Agora vai adquirir experiência. Não coloque no teu currículo você é perita, que você não é. Tá? Não, hoje a pessoa lê a revistinha da Mônica, né? E se declara especialista em segurança de voo. Não é. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Esse é o meu maior medo. Eu fui um dos pioneiros, precursores aqui. Eu tenho medo, eu bato nessa tecla, você é enfático para isso não acontecer. Antes de nós apresentarmos o nosso colega, tá? Vamos falar um pouquinho do anexo 13. Olha só que coisa interessante aqui. Outra coisa que a gente precisa diferenciar, Fragoso. Anexo 13, tá? O que é o anexo 13? É um documento, não vou ser muito específico aqui, mas é um documento da OACI, a OACI ligada à ONU, Organização da Aviação Civil Internacional, ela administra, fiscaliza, ou seja, toda a aviação civil internacional por meio de documentos. O anexo 13 é um deles que fala sobre investigação. E o item 3.1, olha o que fala, o objetivo da investigação. Então vamos lá? Eu copiei aqui, tá? Em inglês para ser bem fiel.
O único objetivo da investigação é, para lá, a prevenção. Não é a finalidade, blame and liability. Não é a finalidade apontar culpas nem responsabilidade. Aí, caro amigo Fragoso, muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. Porque a gente vê muito simpósio de segurança. O primeiro, né, você vê lá, joga isso aqui. Você vê, às vezes, entrevista, um especialista em segurança de voo, ele já coloca isso aqui. Tá? E outro dia alguém me disse num grupo de advogados, aquele grupo que você participa, eu fiquei até preocupado. Com o advogado falou assim, Calazans, em caso de acidente aeronáutico não pode ter inquérito, não pode ter denúncia, né, processo e assim por diante. Falei, aonde? Não, porque o anexo 13... Opa, o anexo 13, ele não é voltado para outra função que não seja da comunidade aeronáutica. Nós respeitamos muito bem, mas quando eu vejo um especialista em segurança de voo em simpósio de segurança jogar isso aqui como se não pudesse haver, que não pode haver punição. Calma, não pode haver punição para fins administrativos. Hoje, no Brasil, a investigação é realizada pelas autoridades aeronáuticas no CENIPA. Então, isso aqui, cuidado, pessoal, o anexo 13 não regula a atividade de perito. Anexo 13 regula a atividade das autoridades aeronáuticas investigativas. O assunto nosso aqui, Fragoso, ele é regulado pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal, até o Código Civil e também até a própria Constituição. Tá ok? Então a gente precisa fazer a diferença. O que eu sempre recomendo, quando você vir ou ouvir um especialista em segurança falar do anexo 13, 3.1, falar, o senhor poderia falar alguma coisa sobre esse item aqui? Aqui, ó, qualquer procedimento judicial ou administrativo para aportar responsabilidade e culpa deve ser feito separadamente. Então, o anexo 13 não regula a nossa atividade de perito, mas ele prevê. Então, falar que, em esse caso de acidente aeronáutico, não possa haver responsabilidade, apuração de responsabilidade, dentro de uma investigação para fins de prevenção, ok. Mas, no nosso caso, que é o nosso assunto hoje aqui, nós não podemos, né, concordar com isso. O pior é quando a pessoa fala que não pode haver responsabilidade. O cara pálida, de onde você tirou essa colocação? Isso não existe. E quando eu falo de apuração de responsabilidade, não estou falando para condenar, não. Porque eu já trabalhei em vários processos, mas dois que um deles nós absolvemos o controlador e o outro nós absolvemos o piloto. Então é apuração. E lá, o caro Fragoso, eu não vi nenhum especialista em segurança de voo. Só tinha advogado, promotor e juiz, e eu e mais um advogado lá. Então, deu para entender? Então, não vamos fazer esta confusão. A perícia não é regulada pelo anexo 13, o anexo 13 não regula, não regulamenta, não disciplina, mas prevê. Então, quando você ouvir em simpósio de segurança de voo, falar desse aqui, ó, do 3.1, faz uma perguntinha do 541. Provavelmente, né? Por que eles ocultam isso, né? Mas tudo bem. Aí, caminhando já para... eu estava num grupo de discussão de um acidente que ocorreu no Campo de Marte. E aí eu estava dando num grupo, eu estava dando pitacos não, né? Estava dando algumas orientações, debatendo ali um acidente que tinha ocorrido naquele dia. E alguém falou assim, só o CENIPA pode falar sobre acidentes. Tá? O CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente. E falou assim, aí me falaram que eu não poderia falar. Espera um pouquinho. Eu não posso falar de acidentes? Só o CENIPA? Que pretensão é essa? Com todo respeito ao CENIPA, eu fui membro do CENIPA, o nosso colega aqui deve ser membro, já foi. Nós não temos nada contra o CENIPA e não vamos falar nem a favor nem contra o CENIPA. Mas falar que eu não posso... O acidente ocorrido em Marte, tá? 2 acidentes aqui, né? O ocorrido em Marte, eu fui controlador de tráfego aéreo no Campo de Marte durante 4 anos. Eu tirei meu IFR lá no Campo de Marte. Na época que tinha procedimento por instrumentos lá. Eu também. Aquela loucura doida, né?
procedimento por instrumento em marcha. Coisa de louco, é só coisa de Brasil. Graças a Deus tiraram aquilo. Tinha um maluco aí que queria colocar procedimento de pouso, né? Graças a Deus o de saída, né? Decolagem saiu. Então vamos lá. Eu fui controlador de tráfego aéreo no Campo de Matos durante 4 anos. Tirei o meu IFR ali. Conheço todos os detalhes de decolagem, restrições da perna do vento, do procedimento, no caso, instrumento, ou seja, pista, o Morro da Casa Verde, todos os detalhes relacionados a Campo de Marte eu conheço como piloto controlador. Aí ocorre um acidente, eu não posso falar nada? Só o CENIPA que pode falar? Só o CENIPA que pode investigar. E eu não tenho essa prerrogativa. Aí eu concordo. Mas eu sou chamado muitas vezes para dar entrevistas por aí. Então nós não falamos sobre as causas do acidente nem a conclusão, mas podemos sim falar sobre as linhas de investigação. E você, como perito, você muitas vezes é chamado antes mesmo da investigação começar. É ou não é? Para orientar os clientes, no caso ali as vítimas, parentes de vítima, orientar o delegado. Então, como é que um perito não pode falar sobre o acidente? Não só pode, como deve falar sobre o acidente. Então, é essa máxima que é só. Opa! Tá? Opa! O outro caso, visualização radar. Eu fui dar uma entrevista e falei sobre a visualização radar. Então, eu fui controlador de tráfego aéreo em Brasília, controle de São Paulo, Curitiba e outros locais aí. E teve um impasse sobre a visualização radar, pista, velocidade, direção, transponder. Eu não posso falar sobre isso? Eu, com 30 anos, eu não sei quantas horas eu tenho de controle. Quem conta é que pode contar. Eu parei de contar em 30 mil. Não sei quantas horas eu tenho. Aí, nesse impasse, uma autoridade aeronáutica com 1.000 horas de voo queria debater comigo. Eu falei, não, você vai debater comigo? Você tem 700 horas. Um tinha 700 horas de voo, outro tinha 1.200? Não. Não, mas você não é autoridade aeronáutica para falar. Eu não sou. Então, vamos lá. Perito é aquele que tem conhecimento e experiência. Que experiência prática tinha essa autoridade aeronáutica com 1.200 horas de voo, o outro com 700, para falar comigo? Ele não é um perito aeronáutico. Então, nós precisamos desmascarar isso. Tá? Então, o perito aeronáutico, o problema, claro, Fragoso, é que muitas vezes, não sei se você já viu isso, que são peritos que não são peritos, né? Sim. Aí sim. Por isso que na galeria de peritos aeronáuticos nós não admitimos que não tem experiência. Se segura aí, você está doidinho para falar, se segura aí. Nós não admitimos que não tenha os dois requisitos, não dá. Entendeu? E uma autoridade aeronáutica que tenha 1.200 horas de voo, tem nada para falar para mim. Ainda que seja autoridade aeronáutica, para mim não tem nada para falar. Então a gente precisa diferenciar essas duas concepções, ok? E hoje aqui, caro amigo Fragoso, Jefferson Fragoso, é o nosso convidado, tá? É o perito aeronáutico. Tá? Se você quiser conhecer, ele pode fazer uma apresentação aqui, mas se você quiser conhecer melhor, ele faz parte da galeria de perito aeronáutico do site, né, do professor Calazans. Você pode contratá-lo, se quiser, lá tem os seus contatos. Tá? A gente podia até passar os contatos dele, mas pode desatualizar ao longo do tempo e aqui sempre será atualizado. Exato. Então, Fragoso, para mim é um prazer tê-lo a bordo. Prazer é meu. Trabalhei com o Fragoso na universidade, ele é piloto comercial, temos trabalhado junto há muito tempo. Fragoso, um pouco sobre você. Claro, um pouco, porque se nós lermos o currículo dele, nós temos aqui ainda... Acaba o tempo. Acaba o tempo, o currículo dele, mas o Fragoso aqui, ele é piloto comercial, trabalhou na Embraer, gostaria que você falasse isso, projetos de alguns aviões, ele é engenheiro também, mestrado, doutorado, e é investigador também, e perito aeronáutico que tem atualmente atuado em vários acidentes, como perito Marília Mendonça. Não sei se ele pode falar, se ele puder ele vai falar, se ele não puder não vai falar, mas ele atua nesse caso, que para mim é um caso muito interessante. Mas, Fragoso, um pouquinho sobre o seu currículo. Bom, vamos lá. Eu devia ter pego um bloco, né, com papel, porque você pontuou algumas coisas aqui muito chaves. Você viu que eu já fiquei... Eu tive que segurar você. Segura a onda aí. Tem uns pontos muito interessantes. Mas a gente vai falando sobre Sem dúvida, sem dúvida.
Eu comecei minha carreira muito cedo, na realidade, né? Meu pai aposentou, ele era militar muito cedo. Teu pai era da aviação também ou Não, não? ele era da Da Polícia Polícia Militar, Militar, né? né? Aposentou, só que ele virou piloto civil. Eu tinha 9 anos de idade. Eu comecei a voar com ele com 9 anos de idade. Então, às vezes eu falo que eu tenho 42 anos de aviação. O pessoal não Ele acredita, fala, né? porra, você tem 54, tá Eu tô com... fazendo, que dia que é hoje? Hoje, daqui dia Vocês 7. não vão acreditar. Eu não vi isso, vocês não vão acreditar. Hoje faz 40 anos que eu estou na aviação. Aí. Comecei em 7 de fevereiro de 84, matriculado na Escola de Especialistas de Aeronáutica no curso de controlador de tráfego aéreo. Aí. Hoje, coincidentemente, não vi, faz 40 anos que eu estou na Parabéns. aviação. Pois é. Parabéns, Ou não, né? Pelo menos eu estou Ou vivo, não, né? né? Diante de todos os voos que eu fui, Exato, pelo menos eu estou exato, vivo. Quem exato. está na aviação, como piloto que eu fui e outras atividades, e sobreviveu, acho que parabéns, é melhor do que os meus pêsames, né? Pois é. E eu falo esse tempo todo, mas realmente, e interessante que quando eu comecei na aviação, meu pai falou, você não quer voar, tal? Eu falei, não, eu quero projetar aviões. Projetar Eu aviões. falei isso com 12, 13 anos. Aí, 16 ali, ele falou, não, você não quer voar, ser piloto? Virei piloto, virei instrutor de voo, piloto comercial, fiz todas as carteiras, né? E em seguida estourou a crise da VASP. Você chegou a 91, ser piloto da linha 92. aérea ou não? Não, eu fui para Rio Sul, atuei na Varig barra Rio Sul, né? Mas atuei na área de engenharia já, porque eu já cursava engenharia. Então, atuei na área de engenharia de manutenção, na parte de qualidade, atuei um tempo ali. A minha passagem ali, acho que o total ali foram uns 4, 5 anos, né? Saí e terminei o segundo curso de meteorologia, mas não recebi o diploma por 6 meses. Isso Ah, é é? interessante, ninguém sabe que eu fiz meteorologia na USP. Você deu aula de meteorologia esses dias? Eu falei, mas eu fragoso sem vergonha. Você é Então, meteorologista? mas Você deu aula de meteorologia que eu fiquei sabendo. porque são 6 meses faltantes, né? Mas porque a Embraer me chamou para um cargo que Valia a pena, valia a ia pena. ou não E ia, por que você não conclui nunca esse negócio, mais, então? né? Não vale a pena. Não Não vale a vale porque pena? quando muda a grade curricular para você voltar, Tem que o cumprir o tempo quê? que você vai cumprir, você faz um outro doutorado, um mestrado, qualquer coisa. Mas eu fui para a Embraer justamente numa área que foi uma área que eu agradeço muito essa oportunidade, porque foi uma área que eu jamais imaginei ter a chance no Brasil de entrar. Eu atuei com um grupo, uma elite de 300 engenheiros, que era o Grupo de Engenharia Aeronáutica, EPF, que era Engenharia de Performance. Nós que cuidávamos de tudo em termos de aerodinâmica, performance, qualidade de voo, estabilidade e estruturas. Era um grupo multidisciplinar que cuidava desde o anteprojeto, túnel de vento, projeto em si, ensaios em voo, E onde você trabalhou lá dificuldades no de CTA lá? na Não, Embraer foi de desculpa. 2001 até 2010. Tive Conheceu o 10 anos professor ali. Fernando Madeira lá ou não? Conheci. Fernando Opa, Madeira, vou chamar. ele era do meu setor. Fernando Madeira é um grande amigo. O Fernando Madeira foi meu curso de piloto, sabia? Eu Muito dei aula bom. de instrução Eu de voo lembro, para ele ele. comentou que ele... E Fernando Madeira é o meu parceiro na Universidade Federal do ABC, no curso de Engenharia Aeroespacial, um dos Madeira melhores. era um dos Jedis. O camarada fera, hein? É. Madeira, você vai vir aqui um dia. Você trabalhou com ele lá? Trabalhei com ele, ele fazia parte desse grupo imenso. E esse grupo, ele oferecia a tecnologia para todos os programas da Embraer. Era uma matriz diferente administrativa. Isso aí você usa muito bem na perícia, não usa? Todo esse conhecimento? E Tudo, como, né? não tem como não usar. A realidade depois que eu assisti o acidente do 402, em 96, foi quando isso me despertou para a segurança de voo. Eu era, vamos dizer assim, só piloto. Depois eu me tornei um piloto com foco na segurança de voo. O meu pai sempre foi um piloto padrão, e eu já tinha uma referência, mas eu não era assim tão ligado com segurança de voo. Com o 402, eu comecei a me dedicar mais a estudar segurança de voo. E nessa ocasião eu comecei a fazer esses cursos, né, de ECPREV, não sei o que, tal. E foi num período que a Embraer me chamou. Então eu juntei a fome e a vontade de comer. Quais aviões você trabalhou? Quais projetos desses aviões aí? Da Embraer, como a nossa tecnologia oferecia para todos os produtos, o que eu peguei desde o anteprojeto até as dificuldades da entrada de serviço foi a família do E1, né? E peguei o nascimento da E2, que O são que é 1 e 2? Então? os 170 e 190. Embraer 170, Embraer, Embraer isso, 190. essa família toda. Isso daí foi o que foi a cabo a rabo. Civan também. Civan, Civan professor? também. Civan. Inclusive, eu mexi muito com análise de ensaios de estabilidade e controle do Civan.
por conta daquela antena imensa em Civan cima. é? O Civan Muita gente não conhece. o Civan é aquele de monitoramento radar de toda a Da Amazônia. Amazônia. Nós tínhamos uma versão da Eu, Índia como também. controlador de tráfego aéreo, cheguei a acompanhar. Achei muito interessante estar Não, iniciando. fantástico. Eu estive em Manaus, estive em Belém, acompanhei, mas como controlador de tráfego aéreo, não técnico. Mas eu passei um pouco em todos os projetos. Eu mexi com a AMX na revitalização dele e redimensionamento de ensaios em pouso. Inclusive, foi uma coisa interessante que eu tive que estudar Fortran, uma linguagem teoricamente morta nos programadores, mas cientificamente É o latim da... cientificamente a melhor, uma das melhores, se não for a melhor, né, o Fortran. A gente teve que dar uma estudada nisso também. Participei da recertificação do Brasília também, ensaios de gelo, por conta do acidente que teve nos Estados Unidos. Né? Aquele acidente dos Estados Unidos foi... Isso. Eu conheço uma história muito legal que o avião... A Embraer foi certificar um avião e estava buscando a certificação de gelo após o acidente desse aí. E a FAA perguntou, uma autoridade americana perguntou, como é que vocês querem certificar uma aeronave no gelo? Eu não lembro qual era o modelo, era outro modelo, claro. Se vocês acabaram de passar por um acidente. E quase embaçou, mas depois o engenheiro da Embraer conseguiu contornar. E eu vou dar essa aula mostrando aí a persuasão, a comunicação, mas isso é um caso interessante. Isso é interessante. Eu atuei nessa recertificação, passei por ALX, ensaios de stall, parafuso, do Super Tucano, revitalização ali, alguma coisinha do F5, Bem, mas em vários. Vocês podem 145. entrar no site do professor Calazans e tem estas qualificações. Aqui a gente está resumindo, tá? O camarada vai longe. Mas mostrando aqui a minha preocupação e concepção. Na galeria de peritos aeronáuticos não tem neófitos, não tem estagiário, não tem iniciante. E, repito, o que aconteceu em segurança de voo não pode acontecer na perícia. Exato. Ou nós fazemos valer isso aí, ou vai adulterar, prostituir, seja lá o que for. E agora você tem um livro publicado. Isso. Beyond the Black Box. Além, é isso, eu vou traduzir, hein? Além da caixa preta. Isso. Que livro é esse? O que quer dizer? Onde a gente adquire? Inclusive, não me esqueça, tá? No site do professor Calazans eu estou criando a seção de livros. E na seção de livros, eu vou colocar esse aí, claro, onde vai ter uma síntese, né, do livro onde adquirir tudo. Então, em breve, aguardem seção de livros. A gente vai dar uma ênfase para livros aeronáuticos e esse vai ser um dos que vão ser ali indicados. Fala sobre o livro, o autor aí. Então, mas deixa eu te contar. Você tinha que trazer esse livro para mim, rapaz. Vou trazer. Não, eu ainda estou pensando seriamente se eu vou fazer uma edição física. Extra? Né? Ah, você não tem edição física? Eu fiz ele em inglês para atender, na realidade, a demanda da justiça francesa. Eu aguardei todo o trâmite da justiça francesa para entender quais seriam as provas. Então é sobre um acidente. Qual? O Air France 447. 447 ocorreu? Você lembra a data? Eu não lembro agora de cabeça. Eu me lembro que eu estava dormindo em casa, eu tinha saído do serviço, eu estava na ativa, tinha tirado um pernoite lá, e no outro dia recebi a ligação, era o acidente 447. Esse acidente é tenebroso, hein? Eu tinha como hobby, na realidade, toda vez que acontece um acidente de grande porte, eu coleciono tudo que eu posso. Meteorologia, dados Esse aqui tem fator meteorológico, não tem? Tem fator meteorológico. Eu comecei a somar tudo e fui deixando o barco correr, né? Os especialistas comentando do acidente, eu mesmo acabei dando uma entrevista no Fantástico a respeito desse acidente. E progressivamente eu fui coletando todos os questionamentos, informações, e à medida que surgiram ali os Flight Data Recorders, os dados de sistemas, eu fui só juntando aquilo lá. Só que de repente começaram a nascer os relatórios preliminares. E não batia com aquilo que eu via. Lembrando que o nosso amigo tem toda a estrutura de engenharia, foi piloto, meteorologista. Mas tem um ponto interessante, que o Flight Data Recorder. Uma das minhas principais atribuições dentro da Embraer era, nós não só fazíamos o Flight Test Proposal, que é a proposta para o engenheiro de ensaios e para o piloto de ensaios executarem as manobras, às vezes nós voávamos até no quarto banco dentro do próprio protótipo, monitorando a performance, mas nós fazíamos também a Flight Test Analysis. O Flight Test Analysis ele é feito baseado em gráficos vindos do similar ao Flight Data Recorder,
do avião de ensaio, que tem um número de parâmetros infinitamente superior aos parâmetros de um acidente aeronáutico. E para você especificar cada uma das manobras, você tem parâmetros pré-selecionados. E normalmente, quando você vê um relatório de acidentes, você vê um gráfico com milhões de parâmetros todos juntos ali. Para quem é especialista em análise de dados, já é difícil você entender a manobra que o avião faz se você colocar todos os parâmetros ali dentro. O Fragoso, presta atenção. Chega lá. Eu tive acompanhando alguns acidentes na área jurídica, investigação judicial, perito e investigação judicial, tá? Jurídica, o nome pouco importa agora. Um dos grandes problemas que eu tive ali acompanhando com delegado, com promotor, juiz, é fazer essa análise, tá? Sim. Às vezes as autoridades aeronáuticas jogam lá um negócio e quem vai decifrar aquilo? E eu tive problemas, por exemplo, na comunicação, na fraseologia. Então você dá na mão, um advogado, uma vez eu falei para ele, você fez coisa errada, hein, companheiro? Um advogado, o lance ali, o deslance ali, era decifrar uma comunicação de piloto e controlador. Ele não era nem piloto, nem controlador, e não contratou nem um controlador, nem um piloto. E ele perdeu a causa. Eu falei para ele, você não devia fazer isso. Ele se intitula especialista em direito aeronáutico. Não vou dar o nome dele aqui por questão de ética e processo, não tem dinheiro para pagar advogado hoje. Mas isso que o Fragoso acabou de falar é importante. Hoje, na perícia aeronáutica, análise, seja lá do que, esse ponto é sim crucial. Sem dúvida, sem dúvida. E a única pessoa que consegue realmente avaliar a manobra que o avião executa são engenheiros especialistas nessa área de análise de ensaios e etc. Claro, um piloto ou outro pode ter um conhecimento, Mas não é perito. mas não é perito, ok? Bom, eu comecei a brincar com os dados que eu tinha. Eu comecei a olhar o Flight Data Recorder, olhar o que os relatórios vinham e não batia aquilo que eu lia nos gráficos com o que estava escrito. Eu não consegui identificar. É como você Estava escrito afirmar onde? nos relatórios, nos primeiros 3 relatórios preliminares. Das autoridades aeronáuticas? Lá do BEA. Do BEA. BEA é o órgão equivalente francês, ao nosso CENIPA aqui. Não batia, algumas coisas não eram consistentes. Só o BEA, só para falar, porque esse acidente ocorreu no Brasil, né? Uma aeronave decolou do Brasil. É BEA porque a aeronave era francesa, da Air France, né? Por isso que o BEA entrou na jogada. Na realidade, o próprio anexo 13, ele determina uma certa flexibilidade, não só para acompanhamento, mas até para assumir a investigação, se for o caso, se for conveniente para todos os envolvidos, né? Os países envolvidos, porque às vezes você tem 3, 4 países envolvidos, né? E eu comecei a olhar o acidente com mais detalhes e fiz uma brincadeira. Eu coloquei segundo a segundo esse acidente numa linha de tempo e todas as informações... Está tudo no livro, isso aí que você está falando? No livro. Eu trabalho no livro segundo a segundo. Eu sou velho. Velho gosta de negócio física. Isso, Faz também. esse negócio. Depois eu tenho uma dica de uma livraria, de uma editora boa para você fazer isso. Eu fiz, na realidade, até com uma certa urgência. Quantas páginas? São 400 páginas. 400 páginas. É uma bíblia, né? Exato. Mas eu fiz. Mas vale a pena. Com uma certa eu não li urgência. ainda, tá? Mas vou ler, tá? Mas já fiz Nós já conversamos sobre esse livro, eu vou... Por conta até da decisão recente da justiça francesa, né? Que foi entrar com recurso contra a decisão de que haviam retirado a responsabilidade da Airbus e da Air France. A Airbus fabricante... E a Airbus fabricante e a Air France operadora. Então foi nesse momento que eu falei, agora é a hora de publicar. Deixa eu fazer, eu vou te cortar. Gente, quando você tem um acidente aeronáutico, quando você tem acidente aeronáutico internacional, quando você envolve várias partes, o fabricante, o operador, o país, o controle, gente, identificar quem realmente é o causador, ou às vezes tem mais de um, né? Isso é importantíssimo. Você, na perícia aeronáutica... Mas vamos deixar uma coisa clara, que assusta muito. Vamos esquecer um pouco da aviação. Porque, antes de tudo, eu sou engenheiro. Né? Engenheiro, mecânico, tecnólogo, o nosso colega Henrique ali, na caixa de som, né? Filmagem. Todos nós temos responsabilidade civil e criminal. Na aviação também? Todos Tem que falar isso para a aviação, então, tá? o cara querer dizer, não, eu sou rampa, trabalho aqui no Operações, eu sou rampa.
Não tem responsabilidade civil? Tem responsabilidade civil e criminal. Se ele fizer uma bobagem lá, porque está pendurado no celular, e aí ele deixa uma turbina do avião chegar muito perto do colega dele, porque ele não teve como avisar, porque ele estava distraído, ele pode receber uma responsabilização ali. Se ele fizer uma sinalização errada ali, pode. É ilusório esse negócio que não há responsabilidade. Existe. Você é CLT, você tem contrato, você tem responsabilidade civil e criminal. Esse é um aspecto, né? Agora, eu faço um paralelo sempre com a CIPA, que é a Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes de todas as empresas. Todas as áreas. Quando acontece qualquer acidente ou incidente, você tem ali uma investigação técnica. Da investigação técnica, que tem que levantar todos os fatores contribuintes e tem que levantar todos os aspectos organizacionais, processuais, tudo que envolve a ocorrência, dali você extrai as lições aprendidas. Você extrai novas normas, revisões de procedimento, recomendações de segurança, você extrai o aprendizado. E aí você traz aquilo que você precisa, que é a prevenção. Então, a prevenção é um substrato de uma boa investigação. Se você não tiver uma boa investigação, não adianta. Agora, quando você tem um acidente aeronáutico, existe uma outra ilusão também, que somente a investigação do órgão oficial de todos os países é que acontece. Isso não é assim. Para com isso. Repita essa frase para mim. Não é somente a investigação do órgão oficial de qualquer país, de qualquer continente que acontece. Agora, outra pergunta. Principalmente se houver lesões ou morte. Agora, quando há uma investigação, o que eu vou chamar de administrativa, que é diferente da judicial, você pode contraditá-la? Contrariá-la? Nós podemos. Você pode. E eu já fiz isso, você então. Pode, desde que você tenha acesso a dados e fatos. Né? E aí? No mesmo timing dos órgãos oficiais. E como está isso aí? Então, isso aí a gente fala daqui a pouco. Fala. Olha lá, isso aqui, essa conversa, nós temos aí, infelizmente, poucos minutos, mas, 22 minutos vamos apenas. Lá. Vou abreviar essa. O que acontece é que você tem a investigação do delegado, por conta de ter lesões ou morte, então isso vai acontecer. Então, o inquérito policial vai existir, de qualquer forma. Mas para que ele seja adequado e realmente defina responsabilidades ali dentro, você tem que ter um advogado representando as partes envolvidas e o advogado tem que ter um perito junto para que ele traga o conhecimento do tipo de acidente, pode ser automobilístico, aeronáutico, para que o delegado saiba para onde ele vai. O que ele faz com as informações? Eu falei no início que é importante o Fragoso como perito, ele atua como perito, e fala isso. Então, ele está ressaltando isso. A inserção do perito, às vezes, eu já fui chamado como perito, hoje a minha prioridade não é peritar, e sim é dar aula. Meu negócio gosta de É só para finalizar um ponto importante. Mas é importante isso que ele falou. A ver como ela chama perito, e já é tarde, já perdeu muito tempo. Então, esse time ele é extremamente importante, porque a prova se deteriora. Simples. Agora, eu comecei peritagem na área automobilística como perito de juiz nomeado. Porque eu não sou concursado, eu sou um autônomo, engenheiro, que sou convocado quando há necessidade. E ali que eu aprendi qual é essa função de um perito de juiz. E, normalmente, o perito de juiz são raríssimos aqueles que são especialistas em aeronáutica. Não. Nós falamos raríssimos. E tem outra coisa. Outro dia eu fui chamado para dar uma entrevista, não foi nem perícia, de um helicóptero. Envolvia um acidente com vários aspectos. Um deles é tráfego aéreo. Então, eu dei uma entrevista falando no aspecto do tráfego aéreo. Depois a jornalista perguntou, cara, às vezes fala agora da pilotagem. Não. A pilotagem não. Eu indico o outro piloto. Mas você não é perito aeronáutico? Calma. Perito aeronáutico envolve muitas coisas. Sim, e mais 3 investigações paralelas. Então, muita coisa que eu queria falar. Então, eu me considero clínico. Então, o que é clínico? Eu já aconteceu isso. Aqui você tem que convocar um mecânico, um piloto de Airbus, um controlador de centro, que é diferente do controlador de torre. Então, às vezes, a perícia é um grupo de pessoas. Então, esse ponto é muito importante. E você tem 3 outras investigações que não são citadas. Você tem
a seguradora, que ela contrata uma empresa de engenharia para fazer a perícia a favor dela, né? Chama-se regulação de seguro. Eu já fiz uma perícia. Então, agora, o segurado, ele também tem o direito de ter um responsável técnico perante o seguro para poder até rebater qualquer afirmação do seguro. E você ainda tem mais outras duas atividades eventuais do perito. Quando as provas iniciais, as evidências iniciais, demonstram alguma irregularidade, onde de imediato já se pode entrar com uma ação judicial. Como, por exemplo, uma falha de um governador, a queda de uma aeronave, onde você sabe que acabou de ser de manutenção, você já tem evidência do ocorrido, imediatamente você já poderia entrar com um processo de indenização. Imediato. Tá? Não necessariamente precisa aguardar um relatório final para isso. E muitas vezes o relatório... é bom que isso aconteça, às vezes. Ele prescreve pelo Código Brasileiro de Aeronáutica em 2 anos. Você pode pedir para suspender a prescrição, mas ele prescreve em 2 anos pelo Código Brasileiro. Teve uma vez que eu acompanhei um caso e que as autoridades investigativas fez um teste do acidente, um teste destrutivo. Sem a presença, ou com a presença dos especialistas. Você tinha que ter a presença de um mecânico. Não é só. Entendeu? Um exemplo. Aí eu falei assim, agora acabou. Aí eu não sei se aquela peça quebrou ou não quebrou. Quem que vai contraditar aquilo? Quem que vai? Não, acabou. E o teste destrutivo, ele tem que ser sinalizado para as partes envolvidas, o operador, eventualmente, ou parentes de vítima, quem esteja representando, porque dependendo do case, você precisa ter um especialista, perito, técnico acompanhando. Eu tenho mestrado em engenharia de materiais. Então, eu posso ir lá e acompanhar o ensaio destrutivo, até para ver se foi feito da forma correta. Já acompanhou algum assim, não, destrutivo? É muito difícil você ter o acesso. Só que é o seguinte, uma vez eu estava num caso dando assistência a uma família. E eu era família, eu era assistente da família. E o delegado, eu falei, delegado, não sou seu assistente, não fui contratado pelo senhor, nada, mas eu estou aqui à disposição. E fizeram um teste. Olha só o que aconteceu. As autoridades chamaram o delegado, sabia? Olha só que o delegado, olha só o que aconteceu. Eu não tinha contrato, compromisso nenhum com o delegado. Mas depois que passou o teste, nós nos reunimos uma vez lá com a família, ele falou, me chamaram aqui, mas eu não entendo nada, eu não fui. Eu falei, delegado, eu estou aqui para isso. O senhor tinha que ter falado comigo, eu indicaria. Mas só que eu achei interessante, no Brasil, tá? As autoridades convidaram ele, tá? Já estava um inquérito correndo, paralelo, e as autoridades, então eu achei interessante essa abordagem. Só que ele perdeu esse momento. Perdeu esse momento. Então o que acontece é o seguinte, o perito, seja lá de quem, o perito, o assistente técnico, eu não vou fazer essa diferença, estou fazendo como perito geral. Ele poderia ter encaminhado ao IC, o IC ia acompanhado. Entendeu? Mas nem isso ele fez. Mas ele falou, não entendo nada, não me interessa. Então é interessante o perito, ele ter esse conhecimento, porque às vezes o perito, o Fragoso, ele é muito especialista. Eu sou especialista em meteorologia, em tráfego aéreo. Mas existe todo... Eu trabalho com perito também, meu irmão é perito na grafologia. Eu falo com ele, você não pode entender somente a tua área. Existe uma circunstância. Sim. Então são esses detalhes. Foi por isso que eu busquei uma formação da tríade da segurança de voo. Eu fiz a meteorologia ao meio, fui piloto o homem e a máquina, fiz engenharia, eu fiz curso de mecânica e manutenção, mas não atuei como mecânico, eu fui gerente de manutenção da Líder, então eu conheço o bastidor da manutenção também. Né? Outro fator, hein? Então você tem que ter essa multidisciplinaridade. É muito complicado se você não tiver. Eu falo que o perito não precisa ser especialista em direito, mas ele tem que conhecer esses trâmites, né? Tanto é que no nosso curso de perito aeronáutico existe uma abordagem, são duas abordagens, várias abordagens que eu falo. Uma de comunicação. Sim. Tá? O que eu já estive em frente de perito, frente de juiz, promotor, e já vi perito balançar lá. É diferente, é um universo diferente. Então ele não precisa ser formado em direito, mas precisa conhecer isso aqui. Poxa, como que um assistente técnico, um perito vai... Repito, há diferença entre assistente técnico e perito, mas não vamos fazer essa diferença aqui agora. Mas quando você está como, vamos usar o termo perito de uma forma genérica, a atuação como delegado é diferente como promotor, que é diferente como juiz e que é diferente como das partes.
E uma vez, você falou do seguro, uma vez um helicóptero sofreu um acidente, olha que coisa louca. E o seguro não quis pagar porque o helicóptero estava voando em condições meteorológicas adversas. E não quis pagar o seguro, foi isso. E eu fui chamado como assistente ali da operadora. Né? Como? Né? Então foi um papel diferente ali, né? Então, depois foi num lugar bem ermo. São E- diversos papéis que você é, acaba assumindo como perito. Só muda o nome, mas às vezes você está na função defendendo uma parte, às vezes você está na função fornecendo o trabalho para o juiz, às vezes você está acompanhando a comissão de investigação. mas eu queria só fazer uma ênfase aqui. Eu conversei uma vez com um rapaz que era piloto privado, Uhum. não tinha curso de mais nada. Ele era piloto privado, não tinha curso de mais nada. Ele tinha curso, olha só, ele tinha curso, ele atuava na área administrativa de um órgão aí da aeronáutica que não interessa. A área administrativa, não era operacional. E ele era piloto privado. Cara, o colega, um piloto privado por si só, ele tem condições de ser perito? Aí ele foi perito de um caso. Aí eu, cara, você poderia ler meu laudo? Eu Não falei, tem laudo, como. o Fragoso, eu perguntei para ele, você é de quem aqui? De quem que você. Ele fez um parecer lá, que ele não sabia se era parecer, se era laudo. Eu perguntei para ele, pareceu laudo, mas não interessa aqui agora. Eu falei assim, ele estava a Você está favor dos. defendendo quem aí? Na verdade, ele estava defendendo o piloto, tá? Mas eu falei assim, meu amigo, você acaba de Condenados. condenar. Eu falei, se eu sou promotor, eu ofereço denúncia contra o teu cliente pelo teu parecer que você fez aqui. Então, aí entra várias coisas. Uma é que não era especialista. O fato, outro dia tinha uma pessoa aqui, ela também olha que coisa doida. Ela, ela trabalhou na Força Aérea Brasileira, essa pessoa, como direito. Mas na área do direito, ela é formada em direito, trabalhou na Força Aérea Brasileira como jurista, né, da área do direito, na área administrativa. Nada a ver com a área operacional. E ela se intitula aí dizendo que é especialista. Não é, gente. Eu preciso voltar lá. Um piloto Sim. privado não é. O problema hoje é que você, sem ter curso ou nada, você faz um curso de especialização. Mas você sabe o que eu tenho observado? Os advogados, eles não têm a consciência, eles não têm conhecimento da aeronáutica a ponto de entender a complexidade da coisa, então ele não tem a consciência do grau de experiência daquele especialista que ele está contratando para dar apoio. Fala com o Esse é o professor ponto. Calazans, o clínico geral, que eu já indiquei. Eu, por exemplo, você pega. Uma vez eu fiz acompanhei uma investigação com um perito na área aconteceu ali um acidente com ultraleve. Avião experimental, não era ultra, morreu uma personalidade famosa da Uhum. cidade, famosa. Aí quando morre uma personalidade, o negócio é outro, né? E ali houve dúvidas sobre a tua área. Falei, gente, professor Calazans, não tenho condições de fazer isso. Por que que a dúvida era se a asa saiu e depois a aeronave caiu, ou se a aeronave caiu e saiu a asa. Você tem condições de fazer isso, não tem? Sim, Eu não tenho. os destroços falam. Então, eu falei, eu sou clínico. Neste caso, Sim, nós temos que. Eu falo para o delegado. Falo, ó, vocês têm que contratar aqui um engenheiro. Eu posso indicar, outro no meu site tem, mas não sou eu que vou fazer. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos juristas, delegado, advogado, promotor. Cuidado com isso. Quando a pessoa se apresenta como perito, será que é mesmo? Esse é o se você ponto. colocar numa tabela todos os peritos que você tem na maioria dos países, você vai ver que ele não tem experiência na parte de projeto, na parte de sistemas. E se você também traz tão somente um engenheiro de sistema hidráulico para tratar do assunto, ele não é piloto. Então Teve um, o inverso é verdadeiro. Tá? teve um camarada que se diz especialista numa grande rede de comunicação. A jornalista perguntou para ele ao vivo: quando um piloto está falando com o controlador, então eu sou controlador, você é o piloto, tudo bem? Aí o Henrique ele é outro piloto. A hora que a jornalista perguntou: quando o controlador está falando com o piloto, o outro piloto ouve? Ele falou: não, não ouve. É ruim, se O tiver na cara falou frequência, isso em vai rede ouvir com nacional. certeza. Esses especialistas que nós temos aí. Quando o cara falou isso, por acaso eu estava assistindo, que especialista é você, companheiro? De tráfego envolve comunicação. Você não é controlador de tráfego aéreo, mas você sabe, se estiverem na mesma Frequência, frequência, escuta. todos se ouvem. E ele falou que não, que só. Olha que coisa mais absurda. Como é que eu estou falando com você numa determinada frequência, o Henrique está na mesma frequência e não está acompanhando? Então, que especialista é este? Exato.
De NASA, já imagino que os dois ouvem. Então, ele que não é especialista, eu falo que tem certas coisas que você nem precisa ser especialista para Não. entender certas coisas. E o camarada vai na televisão, se declara especialista. Tem outro termo que eles usam aí, é gerenciamento de crise. Então, aí o cara pode ser gerenciamento de crise, como você diz, de uma forma genérica. Mas da aviação, o camarada vai na rede importante e fala isso. Entendeu? Mas eu fiz o curso de gestão de crise e uma das primeiras coisas que você aprende em termos de comunicação em uma situação dessa é que também você não pode deixar a mídia 100% sem informação. Porque se ela não estiver com nenhuma informação, ela vai arranjar qualquer especialista, ela vai colocar qualquer informação. E isso é fato. Mas eu vou falar aqui o outro papel do especialista, do perito, outro papel. Inclusive, eu tenho no meu curso, nós temos ali como dar entrevista. Isso. Porque como você dá entrevista, você pode condenar pessoas ali. Sim. Mas deixa isso para lá. Mas eu acho que uma outra coisa. Eu fiz um teste comigo mesmo, me expus em algumas entrevistas com televisões. Eu Se você não tiver o treinamento. Não, eu dou um treinamento de como dar entrevista. Agora você fez uma coisa muito séria. Ninguém pode dar entrevista. Vem cá. Caiu um helicóptero, morreram 4 pessoas. A sociedade tem que ter informação sobre isto. Você tem que. Entendeu? E aí, uma outra abordagem do perito. Uma vez teve um acidente, não lembro aí, que as autoridades aeronáuticas foram dar uma entrevista explicando um acidente. Eu não lembro qual foi, se foi do Teoriza Basque. Uma autoridade aeronáutica foi, CENIPA. Que entrevista mais esquisita. Era técnica. Técnica, gente. Todo respeito ao CENIPA. Mas aquela entrevista que foi dada, eu estou falando do Teoriza Vasco, eu não sei, foi um acidente renomado aí que eles foram. Aquela entrevista para os leigos não interessa. Então, a sociedade, quando tem um acidente aeronáutico, é esse interesse da sociedade. Então, quando eu vou na televisão, por exemplo, caiu esse helicóptero. O Gabriel Diniz, lembra? Um cantor renomado que morreu. Eu falei, vem cá, Gabriel Diniz, eu até dei entrevista para Sônia Abrão e outros. Gabriel Diniz, o que ele fez? Contratou um avião de aeroclube. O piloto não era homologado, a aeronave não era homologada a fazer voo por instrumentos, entraram em condições meteorológicas diversas. Então você precisa saber dessas coisas. O que aconteceu? Nenhum perito vai concluir. Então as autoridades aeronáuticas investigativas não têm a finalidade, não têm objetivo, não têm a responsabilidade de prestar serviço à sociedade. Concordo. Eles lá. Mas nós podemos assumir esse papel. Você tem que saber, tem que realmente saber como expor. Então a sociedade precisa saber. Então eu já recebi ligação de personalidade, porque às vezes eu posso voar nesse avião, não posso voar. Então a sociedade precisa deste serviço. Precisa. Tá? O que aconteceu nesse acidente? Não sei o que aconteceu. Linhas de investigação, condições meteorológicas diversas. Tá? Uma pergunta que a pessoa faz, Carlos, como que eu sei se eu estou contratando um TACA ou não, que é um táxi aéreo clandestino? Já me ligaram, falaram, só RAB e faço. O RAB, a pessoa não sabe. Então, cabe a nós, como perito, as autoridades investigativas não têm esse objetivo, não têm essa responsabilidade, não têm essa finalidade. Tá? Tudo bem, e você não vê a autoridade aeronáutica... Você sabe que quando eu sou chamado para uma entrevista da mídia é uma vez só, né? Porque por conta do treinamento, eu falo aquilo que é o necessário, o mínimo, e acabou. Então, eu não dou margem para as especulações e viagens da mídia. Com isso, eles não me chamam a segunda. Então, outra coisa, né? A comunidade aeronáutica não quer falar, né? Eu chamo muitas vezes profissional, não vou falar. Uma que não estão preparados, não pela área de atuação, não estão preparados para tratar com a mídia, que você tem que ter cuidado com a mídia. Tem. Tá? Isso aí você... tem que ter eu passei cuidado. por uma, eu acho que foi a... Eu quase fui processado uma vez por causa da mídia. Não, teve uma televisão estrangeira, uma vez, que eu percebi que o tempo inteiro a repórter estava tentando me acuar nas palavras, e eu só evadindo ali. E tem que ter muito cuidado. Olha só, eu conheço várias entrevistas que resultaram em denúncia, tá? Sim. Então, um promotor ouviu aqui na área da aeronáutica, o promotor ouviu aquilo, eu já vi, tá? Então, um profissional falou uma coisa e ali deu, né?
deu ali, municiou a autoridade. Então, tem que ter muito cuidado. Eu sou a favor, eu sempre falo, sempre que eu posso falar, eu falo com a finalidade, não é de peritar. Calazans, quais foram as causas? Não sei, posso falar Mas você de sabe uma que eu tenho linha de algo que investigação. me choca muito, sempre me chocou muito, e hoje, mexendo com a peritagem, Falta 4 minutos, mas eu olha vou só. matar já já. A peritagem é o comportamento da própria comunidade aeronáutica, onde, logo após o acidente, sempre tem algum piloto ou gestor de aeroporto, e, infelizmente, é o que você acabou de falar, um depoimento que às vezes culpabiliza alguém por uma palavra. E é impressionante a quantidade de vezes que você vê, não, porque o piloto estava voando baixo, porque o cara não estava junto, o cara não viu acontecer, ele é piloto também, então a gente percebe muito isso. E são essas acusações, às vezes só para ele dar uma entrevista, aparecer, os seus 5 minutos de sucesso, 2 minutos De ali, fama. de fama, né? E no final acaba, não sabe que culpabiliza, porque esse bastidor do inquérito policial e do ambiente jurídico, né? Quando vem uma indenização trabalhista, porque às vezes uma brincadeira dessa culpabiliza o piloto e a esposa e os filhos ficam sem indenização trabalhista, porque se você Sim. demonstra culpa Seguro. exclusiva, Seguro. culpa exclusiva do funcionário, O o seguro patrão não não tem paga. que pagar, Não, o seguro não paga da nave. muitas vezes. E tem outra colocação, né? Uma vez eu dei uma entrevista que a família fez contato comigo, eu vou te processar. A mim, porque eu atuei contra uma autoridade aeronáutica, chegou para mim e falou, Calazans, a família fez contato comigo, disse que vai processar. Eu falei, processa. Eu falei, processa. Eu falei, eu sou jurista, eu sei o que eu falo. Então, muito cuidado, que às vezes o teu pronunciamento pode gerar um processo Sim, a gente de vê difamação, isso, calúnia, a gente vê e demais injúria. isso na mídia. Então, eu nunca fui processado, ameaçado várias vezes. E se me processar, não tem dinheiro para pagar. Então, como que paga hoje? Com a vida, com o dinheiro? Então, não sei como eu vou pagar, não tem dinheiro para isso. Então, mas tem que ter cuidado com isso. Você, ao dar uma entrevista, você pode responder por injúria, difamação ou calúnia, né? Agora, Atribuir. entre permitir que a mídia deixe um piloto qualquer falar, como um absurdo desse, e culpabilizar o outro, então que seja um especialista, Um que perito. seja um perito, Mas um perito, tá? com experiência. Que é especializado, que faz o curso de professor Calazans. Não, eu falo, o perito ele tem que entender de comunicação. Ô Fragoso, rapaz, tá acabando o tempo É nosso. sempre assim, né? Mas eu Todos vou os chamar nossos você assuntos. aqui, para outra oportunidade. Não. Nós não falamos nem 10 minutos. Eu hoje fui em casa, né? Passei amanhã no hospital fazendo alguns exames e tive que esperar muito lá. Eu já tinha preparado o nosso bate-papo, mas eu fiquei, né, fazendo ali. Aqui não é nada assim combinado, mas também não é nada improvisado. Mas eu teria e gostaria de falar tantas coisas que não deu para a gente falar tudo, tá? Finalizando aqui, lembrando que no nosso site você pode ser membro ali da assinatura do CSI da Aviação, você pode ser um perito aeronáutico, e na academia você tem ali vários bate-papos. Lembrando que nós temos frequentemente encontros de perito aeronáutico onde nós discutimos algum assunto dentro de uma visão de perícia Isso. aeronáutica. Isso não tem no Brasil hoje. E eu fico à disposição Sim. dos juristas e advogados aí que precisem tirar dúvidas, podem. Então, lembrando que no nosso site você tem todo o currículo, todos os contatos do professor Fragoso. E para mais contatos, tá, você pode aí entrar em contato com o professor Calazans e no nosso telefone que é Zap, faz parte do nosso, tá? Fragoso, ontem eu recebi essa palavra, né? Eu quero que você feche, você vai fechar aqui. Ando preferindo ter paz do que razão. Eu estava num. Eu vou fechar já, tá, o coordenador Henrique aí. Eu estava num processo complicado como perito, e muito complicado. O controlador estava sendo condenado já. Ia pegar mais de 20 anos, tá? Nós conseguimos absolver. Mas eu fazia parte da mídia e tinha um advogado. E o advogado falou assim, estava dando tanto problema, que você tinha todo o sistema contra o controlador. Ele foi denunciado injustamente. Nós chegamos à conclusão, e o advogado também. Mas deu tanta dor de cabeça, que o advogado chegou no momento e falou assim, Calazans, eu não quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. Ele quis dizer o seguinte, que ele não estava aguentando o embate. Então, eu falei assim, o perito que quer ser feliz, que quer ter paz, não seja perito.
vai fazer crochê, vai fazer qualquer coisa, que o perito ele precisa, no bom sentido, tecnicamente, juridicamente, ele tem que brigar, Da arte da guerra. argumentar. A arte da guerra. Concorda comigo? Eu falei para ele, se você quer ter paz, quer ter felicidade, vai fazer outra coisa. Concorda, discorda Sem e dúvida. finaliza com as suas considerações em relação a essa frase. Não, sem dúvida nenhuma. O ambiente, muitas vezes você vê especialistas em aviação que só falam aqui nesse ambiente da mídia, não sei o quê, mas no ambiente jurídico, você não vê ele atuar. Porque esse ambiente realmente é muito complicado. É uma guerra. Eu te falei, a arte da guerra ali. Você tem que ter argumentação, você tem que ter paciência, vão testar até onde você chega em termos de conhecimento, Inteligência emocional, inteligência emocional. E se você tiver que ir em loco, né, dentro de uma audiência e tudo mais, aí você vai ser mais testado ainda. que eu já tive lá diante de promotor, diante de juiz, É. várias vezes. O negócio é. Isso. Tá? Se quiser ter paz, quer ser feliz, não seja perito. Não é uma desgraça também assim, né? Sem dúvida. Mas essa expressão ocorreu dentro de um grupo de advogados e peritos. Eu fiquei muito preocupado. Tá ok? Isso aí. Procura o nosso site, você vai ter no nosso canal. Para finalizar, leia a frase, Fragoso. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans, nosso parceiro aí. Ô, Fragoso, você não sabe Excelente. como eu estou feliz de ter você aqui e eu com certeza a gente Muito vai. bom. Eu gostaria que um dia, Fragoso, se puder, a gente discutir um assunto que você possa falar sobre um acidente que você é perito. Vamos combinar isso? Vamos. Ah, Calazans, eu peritei esse acidente aqui. Olha o que aconteceu. Vamos conversar em loco. Aí é só sobre um acidente. Como você fez na situação de perito. Vamos trazer aqui. Apesar que você pode ver isso nos nossos encontros de perito. Mas eu quero marcar um Perfeito. dia. Perfeito. Calazans, eu tenho esse assunto aqui. Ah, e aí a gente vai aqui. Ó, aconteceu esse acidente. Bom, grande prazer. Certo? Mais uma vez, agradecendo o SampaCast São Paulo, Céu Heliópolis, com o apoio do nosso amigo Henrique. Henrique, obrigado. Um abraço e tudo de bom. Muito bom.